O que aprendemos durante nossa jornada até aqui? Aprendemos que um futuro cada vez mais verde começa quando se faz muito além da obrigação. Aprendemos que com pequenas mudanças nos nossos hábitos, podemos reutilizar nossas embalagens. Aprendemos que é possível produzir mais cerveja com menos água, porque cada gota conta. Que a energia que nos move pode ser mais sustentável. E que só pode ensinar quem nunca para de aprender. Cuidar do planeta e das pessoas. É assim que a gente usa a nossa energia. Afinal, um mundo melhor é reflexo das nossas atitudes. Com transparência e responsabilidade, buscamos a sustentabilidade em tudo que fazemos. Sabemos que mais do que qualquer promessa, o que vale é o exemplo. E se depender da gente, você sempre terá alguém com quem contar. Vamos agir juntos. Melhorar a vida das pessoas hoje e garantir um planeta melhor para as futuras gerações. Nosso compromisso é transformar a realidade, gerando impacto positivo no meio ambiente e na sociedade por futuros mais azuis. Isso é prosperidade compartilhada. Esse é o nosso legado. A Egea, nossa natureza, movimenta a vida. Olá pessoal, aqui é Rodrigo Caetano, sou editor ESG da Exame e este é o mês do ESG. E hoje nós vamos debater as energias limpas e as inovações que estão chegando aqui no Brasil, o país da energia limpa e como isso vai mudar a nossa economia, aliás, mudar a economia no mundo inteiro, porque as energias renováveis são o futuro de praticamente de tudo que vai acontecer. Quer dizer, todo o que está acontecendo hoje em termos de ESG e o que está acontecendo em termos de investimento, transição energética, tudo está ligado à questão das energias limpas e o Brasil é um player extremamente relevante nesse processo. Bom, eu estou recebendo online a Agnes Maria de Aragão da Costa, que é diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e também o Rafael Kelman, diretor executivo da PSR. Muito obrigado pela presença de vocês, é um prazer conversar e eu queria começar com a Agnes, justamente para a gente tentar dar um panorama de tudo o que está acontecendo em termos de regulação, em termos de chegada de novas tecnologias. Eu já dou aqui alguns pitacos como eólicas offshore, hidrogênio verde, né, biomassa, que são mais opções para a nossa já limpa matriz. Como é que a ANEEL está enxergando este momento aqui no setor de energia? Oi, Rodrigo. Oi, Rafael. Oi, pessoal aí de casa. Bem, a ANEEL está olhando com muito ânimo o cenário, mas também já trabalhando nessa agenda já tem um bom tempo, né? A gente fala hoje dessa matriz super limpa, né? Com uma geração de uns 85% de energia limpa, sem emissão, né, de gases causadores do efeito estufa, porque a gente tem políticas de diversificação das nossas matrizes, né, de energia mais elétrica, né, aqui olhando mais para o papel da ANEEL, há bastante tempo. E no setor elétrico, acho que é interessante a gente falar que foi sempre bastante limpo, havia um peso muito grande, né, da hidroeletricidade
até o início dos anos 2000, e aquele racionamento de 2001, acho que soou um alarme, né? A gente precisava fazer um esforço de diversificação da matriz. Então, a gente teve um primeiro programa de inserção de energias renováveis, que foi o PROINFA, e depois a gente construiu toda a política de leilões de energia, que fez com que a gente fosse contratando o mercado dessas distribuidoras, olhando sempre para frente, ou seja, viabilizando projetos com contratos de longo prazo, com financiamento de várias fontes. E aí, com o tempo, essas fontes foram ficando mais competitivas. Então, hoje, assim, na matriz, bastante relevante, né? Toda a parte de energia solar, da energia eólica, também a geração termoelétrica à base de biomassa, né? Que é bastante significativa. E, com isso, que eu acho muito interessante, né? E promissor e importante para o Brasil, é que a gente consegue aproveitar o potencial de energia limpa no território brasileiro, que está em várias regiões. Então, a gente tem sempre esse olhar para a política, e eu acho que quando a gente olha para frente, né, então, para a inovação tecnológica, para não criar trancamento tecnológico, porque os recursos energéticos eles estão distribuídos de maneira desigual, né, nos territórios, mas no Brasil é um território muito grande também, e aí a gente tem que permitir, digamos assim, um aproveitamento diligente, né, desse recurso, que é o recurso dos brasileiros, por meio das políticas e, claro, da regulação. Então, a ANEEL tem vários papéis nessas discussões, né, desde toda a parte dos editais dos leilões, dos contratos, e aí depois zelar pelo cumprimento dos contratos, com todas as regras, o desenho, claro, né, da parte de regras de comercialização, também da energia, porque boa parte dessa energia foi sendo viabilizada nos leilões, e depois, com o tempo, como elas foram se tornando muito competitivas, também no mercado livre, né? Então, que os consumidores vão direto no gerador, compram energia direto do gerador, principalmente os consumidores maiores. Então, a ANEEL ajuda justamente a criar essas regras para o funcionamento desse mercado. E, além disso, hoje a gente está numa agenda olhando para frente, né? Então, olhando para frente tem a ver com coisas bem interessantes que o que a gente fala da indústria 4.0, agora 5.0, mas toda a parte da digitalização permitiu. Hoje a gente fala de recursos energéticos distribuídos, a gente fala de projetos híbridos e serviços que os empreendimentos podem prestar para a operação do sistema elétrico. Então, a gente tem toda digamos assim, fornecimento de potência, mas também o que a gente chama muito de serviços ancilares, como que essas máquinas, a motorização dessas máquinas pode contribuir num momento de estresse do sistema para o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, nessa agenda que a ANEEL já vem trabalhando mais fortemente desde 2019, porque tinha uma política que era associada à modernização do setor elétrico, que justamente ela tem esse nome de modernização do setor elétrico, porque ela amarrava a atuação tanto do Ministério de Minas e Energia, quanto da ANEEL, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da Empresa de Pesquisa Energética. Então, está todo mundo trabalhando nessa agenda de possibilitar que essas novas tecnologias entrem no setor, e aí a ANEEL, na parte que lhe compete, está desenhando as regras para dar sinais para os investidores que é possível investir nessas alternativas, porque elas fazem sentido para a eficiência, né, para a eficiência da operação do sistema elétrico. Então, isso para começar, não sei se eu falei demais, assim, a gente pode trocar, mas você falou de eólica offshore e de hidrogênio, o que a gente vê? Eólica offshore, houve um esforço muito grande do Estado brasileiro, né, nos últimos 2 anos. Existe um decreto que cria, né, a possibilidade que eles chamam de um one-stop shop, de um balcão único, onde para a cessão do uso das terras que ficam, né, no mar, você consiga 11 tipos de permissões de várias 11 entidades ou órgãos da administração pública federal. E aí existe esse decreto, só que o que a gente tem visto é que o próprio Congresso Nacional está avocando legitimamente para si nessa competência, fazendo debates em câmaras, comissões temáticas, né, para talvez trazer um marco legal que entenda mais apropriado. Então, a ANEEL fica nesse stand-by, sempre à disposição para participar das discussões, para contribuir naquilo que é relevante, mas, de qualquer forma, a eólica offshore está na agenda regulatória da agência no ano que vem. Então, assim, de qualquer forma, a depender, né, do desenho, de como sair, né, essas regras, a ANEEL deve com certeza contribuir, ou pelo menos tratar da parte que lhe compete na regulação. E já o hidrogênio, a gente tem acompanhado muito de perto também a discussão do hidrogênio. A ANEEL faz parte do Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio, e aí é interessante falar porque o Programa Nacional do Hidrogênio ele foi criado, né, no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética no ano passado. Ele tem um comitê gestor que tem o Ministério de Minas e Energia como coordenador, as 2 agências reguladoras, a ANEEL, a ANP e a EPE, e diversos ministérios que têm algum tipo de política
pelo qual perpassa o hidrogênio. Então, toda a parte de recursos hídricos, fertilizantes, a depender de onde, em qual ministério está, eles estão no comitê gestor. E aí, só que o trabalho é feito por câmaras temáticas, são 5 câmaras temáticas, uma é de arcabouço legal e regulatório e a outra de planejamento energético. Essas são coordenadas pelo Ministério de Minas e Energia, uma de base tecnológica, que é coordenada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, uma de indústria e competitividade pelo Ministério da Fazenda, aliás, agora é Ministério da Indústria, e a de capacitação, que é pelo Ministério da Educação. E por que eu estou falando isso? Porque a ANEEL participa também, não só no comitê gestor, mas na Câmara temática de bases regulatórias, né, legais e regulatórias, junto com muitas agências reguladoras, porque cada uma tem que olhar em que medida, né, sua lei de criação, as suas competências permitem com que ela trabalhe com hidrogênio, porque quando a gente olha para o trabalho do regulador, é justamente você não criar gargalos, né, assim, para as inovações que os agentes entendem, pelas opções de negócio. Então, a gente está trabalhando juntos, as agências reguladoras, e depois também na de ciência e tecnologia, a gente tem participado também, porque a gente tem, a ANEEL regula os recursos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor elétrico, então a gente está para soltar uma consulta pública para uma chamada estratégica em hidrogênio no Brasil, né? Então, isso tudo a ANEEL tem trabalhado também em hidrogênio. Esse conjunto aí de ministérios, e aí até para falar de mercado, porque dá uma dimensão da complexidade que é o tema, e é curioso, eu tive recentemente lá no Porto de Pecém, que eles estão fazendo um projeto muito interessante de hidrogênio, né? E com bilhões de dólares já prometidos em investimentos, né? Assim, dezenas de bilhões de dólares. E também muito focado em energia eólica offshore, que daria essa questão. Mas você vê como é a complexidade, porque, e aí, Rafael, o que eu queria trazer aqui em relação ao investidor, o Brasil tem uma matriz limpa, e eu acho que o importante também, tem um sistema interligado, né, de energia, que, com exceção ali de algumas regiões ali mais no norte, passa pelo Brasil inteiro e permite que você insira essas energias renováveis, né? Então, quer dizer, mexer nesse balanço é complicado. E como é que você vê o investidor pronto para... Onde que ele está pronto para investir nessas novas tecnologias? Rodrigo, obrigado aí. Agnes, satisfação, ouvinte. Você falou bem, o Brasil é um país que tem uma rede elétrica única. Então, você pode colocar uma eólica no sul do país, ou você pode ter uma solar no nordeste, uma hidrelétrica no sudeste, e elas vão estar alimentando diferentes cargas espalhadas pelo país. Isso parece algo simples, mas é uma vantagem absurda do que o Brasil tem em relação a outros países. O Brasil tem enormes vantagens. A PSR, a empresa que eu sou diretor executivo, trabalha em mais de 70 países e a gente tem bases de dados de inúmeros sistemas elétricos. E eu posso falar que, sem dúvida, sem hesitação, que as condições do Brasil são muito mais favoráveis do que, até onde eu sei, todos os países com quem trabalhamos, inclusive os Estados Unidos. A razão é que aqui nós temos recursos muito bons para eólicas, principalmente no Nordeste, energia solar também muito boa, e essa rede única permite essas sinergias sejam aproveitadas para você ter uma energia renovável, a mais competitiva. Então, quando a gente fala de transição energética nos Estados Unidos, a grande questão lá é transmissão. Eles têm interesse em fazer solar, têm interesse em fazer eólica, mas não conseguem construir as linhas de transmissão para trazer essa energia renovável para onde está o consumo. Então, essas restrições que os americanos chamam de not in my backyard problem, quer dizer, não no meu quintal, elas restringem a capacidade dos Estados Unidos de fazerem uma transição energética, um grande gargalo deles. E o Brasil, isso não é o caso. Aqui você consegue investir, o mercado quer investir, você tem sistemas para reforçar a transmissão, você tem leilões para novos ativos de transmissão, nós temos todo um arcabouço regulatório e um mercado que funciona já há muitos anos, está testado, está maduro, e claro, tudo pode ser aperfeiçoado, mas é uma base muito, muito vantajosa. Então o mercado está todo bastante interessado. Nos estudos que nós fazemos de planejamento, a gente fez
para o Banco Mundial recentemente um estudo de descarbonização da matriz elétrica e da matriz energética do país, olhando a eletricidade como um indutor, quer dizer, você reduzir a emissão da indústria, reduzir a emissão de gases de efeito estufa do transporte, porque você está eletrificando essa indústria e esse transporte. E essa eletricidade ela é produzida com fontes renováveis. A gente fez esse tipo de estudo olhando 2050, e o que acontece de mais competitivo é essa expansão com mais solar, mais eólica, e lá na frente você começa a ter tecnologias como armazenamento, eólica offshore, e elas vão ficar mais competitivas. Hoje estão um pouco caras ainda, um início de uma indústria, mas elas tendem a baratear, e lá na frente o Brasil provavelmente vai aderir a essas tecnologias. Então, eu tenho bastante tranquilidade que o Brasil não só é um país de energia renovável atual, ele deve continuar renovável para o futuro, e essa é a opção mais barata para o consumidor, e esse é um diferencial em relação ao mundo, porque nós temos capacidade de produzir aqui no Brasil produtos que podem ser exportados com baixa pegada de carbono, que vai ser um diferencial cada vez maior nesse mercado. O que nós não temos muito nesse momento é demanda, crescimento de demanda. O país está andando um pouco de lado já há algum tempo, tem muito mais projeto do que necessidade de projeto, mas esperamos que a gente tenha uma retomada, eventualmente até puxada por essa reindustrialização do Brasil de baixo carbono, que abre mercado para você ter mais eólica, mais solar e mais crescimento para o país. É interessante essa comparação com os Estados Unidos, né? Porque realmente eles têm, e recentemente até tiveram problemas no Texas, inclusive, né? Por causa de mau tempo, que acabou congelando lá as linhas de transmissão. Foi uma questão de gás também. Eu falei, foi um problema sério, porque não só a transmissão parou, como muito da energia é produzida com gás natural. E os gasodutos tiveram problema. Então você tem um problema até de segurança, a pessoa congela numa situação dessa. Né? Não, sério. Sim, é um problema sério lá. E aqui o Brasil tem uma rede que é completamente interligada, né, Agnes? E o que acontece, você pode deslocar energia para cá, deslocar energia para lá. E tem uma questão que isso para mim é fundamental compreender, que torna realmente a possibilidade do Brasil ser um país, e é por causa dessa rede que o Brasil é um país de energia renovável, que aí as hidrelétricas funcionam como se fossem baterias, né? Então, você armazena água, você está armazenando energia. Quando você precisa, você desce. Agora, tem uma questão polêmica que envolve muito as distribuidoras, né? Que é a questão dos subsídios e como é que você incentiva uma energia ou você incentiva outra energia. Isso já deu pano para manga, né, Agnes? Dá bastante. Bastante, né? Como é que a ANEEL trata dessa questão dos incentivos que você tem, às vezes para solar, né? Que é o que dá mais problema hoje ainda, é incentivos para solar. Como é que está essa questão? Então, Rodrigo, acho que é importante dizer assim, quando a gente fala desses incentivos ou subsídios cruzados, eles são decisões de políticas públicas que foram tomadas, né, em algum momento. No fundo, a ANEEL, ela cumpre, né, o que está nas leis, nas regras, mas assim, acho que o maior papel da ANEEL é justamente mostrar, quando a gente fala de subsídio cruzado, é porque alguém está pagando no lugar de alguém, né? Então, quanto que isso está custando para cada um, quais são os riscos associados a isso. E aí, com isso, eu acho que a sociedade tem que ir formando um juízo de valor sobre o que de fato acha relevante, porque, vamos lá, por um lado, é muito nobre quando a gente pensa em indústrias que a gente tem viabilizadas, né, no Brasil. Então, a gente tem de várias fontes, de várias tecnologias, e todas essas indústrias, justamente, elas brigam para se manter, né, ativas. A gente está falando de muitos empregos, muita renda que é gerada nessas indústrias. E aí, ao longo do tempo, foram criados subsídios para viabilizar essas fontes. E aí, o que é muito difícil, porque quase todos eles estão em leis, né? Então, assim, o que é muito difícil é você tirar o subsídio. E aí, por que eu acho importante? O Rafael falou uma coisa muito, muito interessante. A gente tem falado na Europa, né, do European Green Deal, desde da Covid, a gente está falando aqui de neoindustrialização, e sempre focando na energia, digamos assim, na indústria que pode ser movida à base de energia limpa.
E aí eu acho que é numa discussão dessa sobre a indústria que faz sentido para o Brasil que a gente tem que olhar para todos esses subsídios e ver se eles fazem sentido ainda, ou o que a gente quer incentivar na prática. Porque hoje em dia o que a gente incentiva é uma herança de políticas do passado que foram relevantes, mas você não tem, talvez, motivos, fora o fato, né, que eventualmente está ficando caro a conta para alguém, você não tem um motivo muito grande, assim, por que eu vou dar para essa fonte, eu não vou dar para aquela, por exemplo. Então, assim, eu acho que precisa de uma reflexão muito grande sobre qual que é a indústria que a gente quer, qual que é a fonte que faz sentido. E é muito importante dizer que esses subsídios eles foram criados, quando a gente fala para as fontes ou para as tecnologias, em momentos que as tecnologias não eram competitivas, não eram viáveis. E por que é importante dizer isso? Porque a gente está acompanhando o IRA lá dos Estados Unidos, eles estão colocando muitas isenções tributárias, né, na economia deles. Hoje a gente sabe o quanto que o Brasil passa por restrições fiscais muito grandes, a gente não tem recursos públicos, né, para colocar, para incentivar muitas fontes. O que a gente faz historicamente no setor elétrico é o que a gente fala do subsídio cruzado, é consumidores pagando para o gerador, consumidores pagando para outros geradores, para outros consumidores. Então, você acaba olhando dentro do setor elétrico alguém quando você incentiva uma fonte ou algum uso específico. Então, de verdade, precisa de uma grande reflexão se esses subsídios fazem sentido ainda ou não. E aí o papel da ANEEL é mostrar onde que essa conta está pesando, né, quem está pagando o quê, para poder, então, pensar, mas o que é relevante ainda para aquilo que a gente tem como objetivo. Então, se o objetivo é a industrialização verde, o que falta subsidiar, né? O que falta incentivar, o que não é competitivo, e aí o que é legal, que eu gosto muito do tema do ESG que você traz, porque quando a gente fala de transição energética, é muito importante dizer que a transição energética ela ocorre pelo lado da demanda. E aí, quando a gente pensa em indústria, assim, é a indústria que tem que escolher trocar um processo produtivo para adotar uma outra tecnologia e consumir um outro tipo de combustível que não emite carbono. E aí, para a indústria fazer isso, ela sempre fala, poxa, vou ficar mais ou menos competitiva. E aí, por isso que o Brasil é muito interessante, porque, eventualmente, as trajetórias de transição energética tem mais alternativas do que outros países no mundo, né? Então, tem uma indústria específica, por exemplo, que usa muito coque de carvão. E a gente começa, mas qual que é a sua como que você pensa fazer a sua transição energética, vai para o hidrogênio? E eles pensam na trajetória deles passando do carvão para o gás natural, para o biogás e depois para o hidrogênio. Então, assim, e aí quando você faz a formulação da política pública, né, no Ministério ou na ANEEL, naquilo que ele compete para o setor elétrico, o que a gente tem que é permitir esses movimentos, né? Ver que as regras permitam. Só que, no fundo, o cara vai fazer esse movimento todo, trocar o processo industrial dele, se o combustível for competitivo, porque senão ele não consegue colocar o produto nele no mercado. E aí, o que é legal pelo lado da demanda, de novo, é quando boa parte do nosso mercado é exportador, é quando o mercado que compra lá fora fala assim, não, eu não quero comprar um produto com uma pegada de carbono muito grande. E aí, o que a gente fala no Brasil é que a gente tem o potencial de ter o que a gente chama de commodity premium. As nossas commodities, elas podem ser premium, porque elas podem ser produzidas à base de energia limpa. Então, a gente tem que estar atento, né, para esses sinais que vêm de fora, para as possibilidades de rotas, né, tecnológicas de transição energética, e, se necessário, porque alguma não é ainda competitiva, daí alinhar esses incentivos para essa finalidade. Só que a gente não pode criar novos incentivos sem questionar os do passado, se eles ainda fazem sentido, porque está ficando muito caro, né? Então, acho que esse é o olhar que a gente precisava ter. E é interessante esse ponto, realmente, porque eu já vejo muitas indústrias, inclusive, por exemplo, siderúrgica, que já se vendem no exterior como sendo de baixo carbono, do Brasil, né? Por quê? Porque, às vezes, por uma coincidência, né, elas acabam tendo fontes renováveis como energia por estarem no Brasil. E, de um modo geral, conseguem um carbono mais baixo. E eu acho interessante a gente falar dessa questão da transição, porque, de fato, o gás, né, é o combustível que sempre foi considerado o combustível da transição. Porém, me parece que, aí é uma visão minha, eu queria saber do Rafael, me parece que demorou demais para fazer essa transição, e aí você já tem o hidrogênio batendo na porta. Não vai acabar tendo um salto aí, porque falavam do gás como transição faz 10 anos, né? E até agora não fez transição nenhuma. Como é que você enxerga isso? O gás do pré-sal ele pode vir de forma mais competitiva e aí ele pode ser utilizado sim, até para o transporte. O transporte de carga pesada, por exemplo, poderia usar um gás natural em substituição ao diesel.
sendo um gás produzido no Brasil, isso nos deixaria menos expostos, né, menos vulneráveis à questão do diesel, do preço do diesel e da disponibilidade. Então, tem algumas coisas que podem ser feitas, mesmo na transição energética, não se deve, vamos dizer, discriminar o gás ou ter alguma censura ao seu uso, desde que justificado em alguns setores, em algumas situações. E aí, quando a gente olha algumas possibilidades do uso do gás, eu vou fazer referência, por exemplo, ao que foi colocado na lei de desestatização da Eletrobras. Ali para quem está nos ouvindo entender, foi colocado, ok, vai haver uma desestatização, vai haver abertura de capital, e o Congresso foi lá e trabalhou e colocou o chamado jabutis, né? Quem não conhece o setor, o que são esses jabutis? Vão entrar 8.000 megawatts de térmicas a gás natural, inflexível. E aí você pergunta, essas térmicas a gás, elas são necessárias? Não, acabei de dar na resposta anterior que a expansão do Brasil pode se dar, e eu vou acrescentar, sem subsídios, com fontes renováveis. Então, eu acrescentei sem subsídios na minha resposta anterior. Então, eu não preciso do gás para expandir dessa forma com inflexibilidade. E vai emitir? Claro que vai emitir. Se essas 8.000 megawatts com 70% de produção mínima, que é o que está previsto, emitem, nas minhas contas, mais de 20 milhões de toneladas de CO2 por ano. E aí, bom, então, e é mais barato? Também não é mais barato, é mais caro. Então, por que esse tipo de situação? Então, o Congresso também, principalmente quando você tem um governo que falta um pouco de liderança, você tem esse tipo de situação que vai na contramão. É contramão porque não é barato e emite. E o mundo todo está querendo caminhar, e o Brasil tem milhares de possibilidades para caminhar, para ser limpo e ser competitivo. Então, é um tiro no pé. A gente escreveu um artigo recentemente, eu, Luiz Barroso e uma colega, a Luana, no Estadão, que mostra as implicações disso. Se você coloca as emissões dessas térmicas, a gente imaginando elas entrando, agora vamos ver com a mudança de governo o que vai acontecer, mas, enfim, está na lei, né? Você teria uma dificuldade para o país entrar, por exemplo, com hidrogênio verde na Europa, que seria uma grande vantagem se a gente tivesse 90% ou mais da matriz elétrica renovável. Você já pega uma espécie de atalho e consegue vender hidrogênio verde sem ter que certificar ou gerar muitas explicações de qual é a origem daquela produção, desde que você tenha 90% ou mais da produção renovável. Claramente, se você bota térmicas a gás inflexíveis, você está atrapalhando esses planos e possivelmente tirando competitividade de um produto que seria muito interessante ser feito no Brasil. Por quê? Você pode ter uma solar muito barata no Chile. Então, o Chile produz solar barato. Mas ele não tem uma produção que combina hidrelétrica, biomassa, solar, eólica, e que permite você produzir com a tua planta de hidrogênio o ano inteiro. E aí, obviamente, você dilui o custo de investimento nessa planta e isso torna o Brasil mais competitivo. Isso não há no Chile ou não há na Arábia Saudita, nesses países que são os nossos concorrentes globais. Então, tem milhares de possibilidades e o Brasil pode ter vantagens, mas tem também lobbies que atrapalham um bocado os planos. E é interessante, eu acho importante explicar mesmo, porque quando a gente fala de hidrogênio, né, não estamos falando só de hidrogênio, porque hoje se produz hidrogênio a partir de combustíveis fósseis, né? Isso é da onde você tira o hidrogênio. Mas o que nós estamos falando é hidrogênio, né? Verde. Verde, isso. E aí que o que eu entendo é que para você ter o hidrogênio verde certificado internacionalmente, não basta você ter uma matriz elétrica limpa, ou energética limpa. Você tem que adicionar capacidade limpa à sua matriz, não é isso? Exatamente. Não agora, mas mais lá na frente vai ser exigido que esse requisito de adicionalidade. Se eu tiver uma carga para a produção de hidrogênio, que o hidrogênio verde, esse que você falou, é uma demanda elétrica. Então, eu preciso entrou uma demanda elétrica, qual foi a oferta que entrou? A oferta que entrou para atender essa demanda tem que ser renovável. Não basta eu já ter construído muito no passado, eu tenho que estar na margem construindo renováveis. É o que você chamou de adicionalidade. Mas isso é o que eu falei antes, que o Brasil tem perfeitamente capaz de fazer essa expansão renovável e ela é mais competitiva. Só para ficar também expandir um pouquinho, não é só o setor elétrico que o Brasil é competitivo, e isso acho que a Agnes tangenciou na questão da biomassa, e você também.
Quer dizer, o Brasil tem uma capacidade de produção de biomassa monumental, seja eles resíduos florestais ou resíduos da nossa agricultura, e essa biomassa também é um ativo valioso que pode ser transformado em muitas coisas. O biometano, que já foi dito, mais à frente, talvez os combustíveis de aviação, que o setor global vai demandar, chamados combustíveis de aviação avançados, sustentáveis. E você tem várias rotas de produção. Uma delas é o próprio etanol. Através do etanol você chega no bioquerosene. E toda essa escala que o Brasil tem, de grande produtor de alimentos, grande produtor de etanol, nos dá uma série de opcionalidades para o futuro para entregar produtos que o mundo todo vai demandar. As metas vou ficar só num exemplo, as metas de redução de emissão do setor de aviação, que são metas não de um país, mas metas do setor, ou seja, e todos os países aderiram, elas vão levar à necessidade de você ter combustíveis de aviação de origem bio, e o Brasil é fantasticamente bem colocado para atender esse mercado global. Então, eu acho que eu vejo com muito otimismo essa transição energética global, e eu acho que o Brasil, fazendo uma analogia, talvez, não sei se é melhor, mas esse seria uma Arábia Saudita verde. Essa é uma visão que a gente pode passar para os nossos, é isso que a gente pode se tornar. Não, aviação, mas também tem, não se fala muito, mas o pessoal de transporte marítimo também já tem um acordo, né, claro, de redução, o que vai exigir também, muito provavelmente, um novo tipo de combustível. Provavelmente o metanol. O metanol que também pode ser feito de origem biológica. O Brasil também pode. Também pode oferecer. A oportunidade está aí, né? Está muito claro. Agora, eu queria dar uma virada um pouco para trazer um assunto um pouco mais próximo das pessoas, que é a questão, né, o Rafael já trouxe aí dos transportes, mas da eletrificação dos transportes, né? E me parece, e aí eu queria ouvir de você, Agnes, porque me parece que o papel da própria ANEEL, né, vai ter que ser um pouco mais amplo, né? No sentido em que a energia elétrica, isso eu já conversei com muitos executivos, especialmente de distribuidoras, que entendem que o papel da energia elétrica na sociedade, ele mudou, né? É muito mais próximo hoje do consumidor, né? E a própria rede de energia, ela funciona como conexão ali da economia, né? Você, de repente, hoje o consumidor vende energia também, né? Que ele gera a própria energia. É legal, assim, então, como é que você enxerga essa... Um tempo atrás, a gente sempre fala assim, a energia é o quilowatt-hora que entrega a sua casa, né? É o elétron. E hoje em dia, é o que a gente chama de Energy as a Service. O consumidor quer o serviço que a energia elétrica, né, pode prestar. Então, quando a gente pensa na mobilidade elétrica, até é importante dizer isso, tá? Já foi tratado na agência também, tem uma resolução normativa número 1000 de 2021, que ela, assim, foi inicial, mas justamente para tentar acompanhar o desenvolvimento do mercado e permitir essas atividades de recarga de veículos, né? Então, existem hoje, né, na regra, 3 tipos de recargas. Uma é a recarga para a distribuidora local, que é sempre focando na modicidade tarifária. A outra é a recarga privada, por exemplo, dos consumidores. E a terceira é a recarga pública, em shopping, né? E aí que tem exploração comercial. Então, já existem regras para essas recargas, que já foram editadas pela ANEEL, mas, no fundo, a ANEEL continua, né, acompanhando os desenvolvimentos das discussões e das necessidades de regulação. Porque eu acho que o que é importante dizer é que, nesse mundo, né, em que a gente, digamos assim, que o consumidor ele tem muito mais empoderamento em dizer o que ele quer, e a gente tem do outro lado os agentes com várias soluções tecnológicas, o papel do regulador é fazer esse matching, né? Então, assim, o que está faltando para você desenvolver esse negócio para o consumidor poder consumir? É meio que isso, né? Então, esse foi o primeiro passo, que é o que a gente observa hoje em dia, né, das necessidades dos veículos elétricos, mas quando a gente olha para o planejamento energético feito pela EPE, e olhando, né, para o que o Rafael acabou de falar, né, do quanto que o Brasil tem também muita tradição na parte dos combustíveis renováveis,
a gente sabe que possivelmente o veículo elétrico no Brasil ele vai atender nichos, então transportes urbanos, então tem alguns nichos que a gente entende que tem mais potencial para o veículo elétrico, mas a gente talvez não vê que seja uma necessidade, né, como ocorre em outros países, que você tem que transformar tudo em elétrico, porque a gente tem alternativas e também tem que olhar para a dimensão do território que é o nosso. E eu acho que com isso, eu gostei muito do quanto, né, o Rafael falou um pouco dessa parte geopolítica, por quê? Porque o Brasil, há muito tempo, ele leva essa discussão sobre biocombustíveis em fóruns internacionais para mostrar que isso é uma alternativa. E alternativa para quem? Para países não Europa, né? Talvez não muito hemisfério lá no norte, que o pessoal não tem tanta biomassa, mas assim, Global South, os países do sul, e muitos países da Ásia, né? Então, muitos países da Ásia têm talvez a possibilidade de, pensando em suas transições energéticas, explorar esse potencial da biomassa. E aí, o que é muito interessante? Porque sempre vem aquela discussão sobre a biomassa, você está tirando, competindo com alimentos e tal. E aí, o trabalho que vem sendo feito desde aquele pró-álcool, né, que era o programa do álcool lá da década de 80, foi ganhar eficiência na agricultura para a produção de biocombustíveis. Então, por exemplo, quando tem, acho que não sei se nos Estados Unidos, no hemisfério norte, o país tem uma colheita por ano, né, de o que quer que seja, a gente às vezes tem lavouras que a gente tem 3 colheitas. Então, óbvio que a gente consegue ser muito mais produtivo, a gente não está tirando o alimento para botar o biocombustível. Então, esse tipo de informação é muito importante a gente disseminar para mostrar que existem alternativas e o que faz sentido para um país não necessariamente faz por outro. E o bom, como disse o Rafael, é que a gente tem a gente tem tantas alternativas que a gente pode mostrar que isso é viável. E aí uma coisa que conta, eu acho que é muito a favor do país, é que mal ou bem o Brasil é a 12ª maior economia do mundo e eu acho que é a 7ª maior população. Então a gente tem escala para testar as coisas. Então, por exemplo, a gente tem toda essa indústria de motores a biocombustível que o país dá conta de manter. E aí, óbvio, pode servir como referência para outras realidades. Então a gente pode testar. Então aí o trabalho que a gente tem que fazer, né, pensando, também é muito nessa agenda de inovação, é ver o que faz sentido no Brasil, onde que a gente pode aplicar os nossos recursos de pesquisa e desenvolvimento do setor de energia, né? Então a ANEEL regula alguns desses recursos, a ANP regula outros, direcionando para essa agenda que faz sentido para o país, né? Então eu acho que a gente tem um potencial de exportar boas práticas, de exportar tecnologia e de exportar o que eu acho mais interessante, alternativas, né, para outros países também. Me parece, se eu não me engano, que no caso da cana-de-açúcar já está em 5 colheitas e ainda com etanol de segunda geração você ainda tira mais etanol da biomassa, né? Então, quer dizer, realmente essa discussão sobre se pega de comida ou não é uma discussão que não cabe aqui no Brasil, me desculpe, uma ignorância de muita gente lá de fora, né? Realmente não tem cabimento. Mas essa questão do elétrico, me parece que faz todo sentido realmente na cidade. Eu acho que a mobilidade elétrica, e não só o carro, a gente trabalha aqui, né, na região da Faria Lima, e a quantidade de bicicletas elétricas que você tem por aqui já é uma enormidade, quer dizer, faz sentido nas cidades. Mas é curioso essa questão de regulação, porque o pessoal da Renault me emprestou um carro elétrico para eu testar por 1 mês. E eu fiquei com o carrinho elétrico deles lá, achei maravilhoso, realmente para a cidade é mão na roda, não gasta nada. Só que aí eu fui carregar no meu prédio e levei uma advertência, porque eu não posso carregar na tomada. Pessoal, mas enfim. Agora, Rafael, essa questão, né, da mobilidade, e eu acho que é uma questão geopolítica mesmo, e o Brasil vem tentando aí falar, especialmente com a Índia, né, de exportar o etanol e tudo mais. Como é que vocês enxergam essa possibilidade do Brasil levar essas soluções de biomassa? Bom, especificamente sobre o etanol, eu acho que o Brasil tem muito mercado internacional que pode ser explorado. Eu estava fazendo umas contas recentemente, o Lula foi à China, né? Aí eu estava lá pensando o que o Lula pode falar lá para o Xi Jinping, né? Então estava o etanol. Os chineses têm lá, aí você vai olhar o que a China tem, eles têm um mandato para colocar 10% de etanol no combustível deles, lá na gasolina. Aí você está falando da China, né? Então, vê quanto que eles estão hoje nesses 10%. Eles estão com menos de 2%. Então, o que falta para eles atingirem? 8% lá para a China, que vale a quanto?
Aí eu fiz as contas lá, 20 bilhões de litros. O Brasil produz 30. Então, ele está aí. Dá para aumentar de 30 para 50 se a gente fizer os chineses cumprirem os 10%. Esse tipo de conta, eu acho que é útil para te mostrar o tamanho do mercado que tem. E eu acho que tem uma... não é só ignorância, é um pouco também de malandragem, entre aspas, de alguns mercados, de querer dizer, não, tem disputa por alimentos, isso é uma questão que é um pouco, ultrapassa um pouco a questão de ignorância, já é um pouco de desculpa para protecionismo. A gente conhece bem esse jogo comercial, como ele funciona. Então, eu acho que as oportunidades para o Brasil são enormes. Ele deveria, inclusive, buscar uma liderança internacional, porque a cana pode ir para a Ásia, a Agnes falou isso, não só como um mercado consumidor, mas também produtor. Tem vários países lá que podem ser colocados, com todos os cuidados para isso, obviamente, não induzir desmatamento, que é a preocupação que tem que existir é legítima. No Brasil não induz desmatamento, tem muito mais área que pode ser utilizada, pode aumentar também a eficiência, é possível ainda crescer a eficiência da nossa indústria. Você não vai desmatar nada e vai conseguir aumentar a produção. E pode ser uma solução para a África também. Eu acho que é uma solução exportável. E o Brasil tem toda a tecnologia, o know-how de levar esse tipo de solução para a África, para também melhorar a condição de vida desse país, dar um crescimento econômico num continente como a África com uma vocação dessas. Então, eu acho que essa agenda ela deve amadurecer, mas tudo isso fica muito mais fácil se o Brasil fizer o dever de casa número 1. Eu acho que todo mundo já sabe qual é diminuir o desmatamento dos nossos biomas, né, desmatamentos ilegais. Enquanto a gente não fizer isso e não trabalhar sério para reduzir os desmatamentos, todo o resto vai ficar no segundo plano como uma possibilidade que não vai ser levada muito a sério. Então, devemos fazer esse dever de casa, devemos então liderar um processo em que a gente mostra as nossas vantagens, e eu acho que o Brasil tem toda a capacidade de liderar isso, mas precisa de bons governantes que entendam dessa agenda e que façam bons discursos nos fóruns internacionais mostrando isso. Porque do outro lado, a gente sabe que vai ter muita gente que vai fazer careta, não vai gostar muito desse discurso que a gente vai fazer. Não, sem dúvida. Aliás, essa questão do desmatamento é uma matemática simples também, né? A maior parte das nossas emissões vem da mudança no uso do solo, ou seja, desmatamento. 95% pelo menos do desmatamento é ilegal. Então, é simples, né? Bom, gente... Eu até, só um comentário rápido. O Brasil às vezes se coloca na situação de precisamos de apoio internacional tal, e eu sempre digo, né, que o Brasil deveria tratar dessa questão como uma questão moral mesmo. Assim, a gente tem que parar com o desmatamento ilegal, achar uma solução para isso. O Mário Veiga, aqui da PSR, a gente conversa muito sobre isso, ele diz, esse é mais ou menos que nem prostituição infantil. Não tem que pedir ajuda para ninguém para cuidar de prostituição infantil. É uma coisa desse tipo. Não tem até porque não traz nenhum valor econômico para o Brasil. É só destruição que não gera nada de bom para a sociedade. Realmente não tem mínimo cabimento. Bom, gente, nós estamos quase sem tempo aqui. Eu vou pedir as considerações finais para vocês. Por favor, Agnes, puder já encerrar. Claro, obrigada, gente, pelo convite. Assim, esse é um tema que é super relevante. Engraçado, né? Porque eu fiquei muitos anos no Ministério, agora estou na ANEEL, mas no fundo a gente vê que o que a gente fala muito desses acoplamentos de setores, né, em energia, e é isso que o Rafael falou. Não adianta a gente só saber do setor elétrico, a gente tem que saber dos outros setores, porque está tudo dentro da mesma lógica e tudo tem que fazer sentido. Então, assim, a ANEEL está sempre à disposição, né, para participar desse tipo de diálogo, para poder comunicar, né, o que a gente está fazendo. Inclusive, vou aproveitar o tempo só para falar que a gente está organizando um congresso de 25 a 27 de outubro em São Luís do Maranhão, que se chama Citenel, que é um sobre pesquisa, desenvolvimento, inovação e eficiência energética no setor elétrico. E esse ano o tema vai ser justamente a inovação e a eficiência energética sob a ótica do ESG, porque justamente a gente quer, não adianta a gente só falar de inovação no setor de energia, mas a gente tem que olhar para o impacto, e o impacto tanto social, mas também o impacto em clima e em meio ambiente. Então, eu acho que fica o convite para todo mundo, assim, eu acho que vai ser um evento bem legal para a gente continuar tocando essa agenda de forma bastante coordenada, né, e falando das mesmas coisas, isso que é importante. Legal. Rafael, por favor. Rodrigo, foi satisfação participar aqui contigo, com a Agnes, e dizer que eu acredito que essas possibilidades existem, são reais, podem levar ao crescimento econômico do Brasil, que é muito desejado, e que há muito trabalho para ser feito
entre diversas instituições e agências reguladoras. Nós temos questões que travam um pouco o desenvolvimento de negócios na parte bio, por exemplo, do biogás, que a gente acompanha, mas a gente vê que está evoluindo a regulação nos estados, em alguns estados que estão começando a trabalhar o tema, e eu acho que isso é uma tendência de a gente conseguir destravar investimentos que são importantes com essa agenda comum, né, visando gerar novos negócios e negócios que façam sentido para o Brasil, seja para uso interno, seja opções mais econômicas, ou para exportação e colocar o Brasil de 12º lugar das economias mundiais para algo mais ali entre as 7 e 6, que eu acho que é a vocação do Brasil. Obrigado. Bom, agradeço muito a presença de vocês aqui, foi um prazer, uma conversa ótima, e este é só mais um painel do mês ESG, tem muita coisa aí pela frente, então fique ligado e até a próxima.